Cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora. E cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Declaramos ao mundo que os céus não estão mais cerrados. Deus continua a revelar sua vontade à humanidade, bem como nas épocas em que seus servos autorizados estavam sobre a terra. Esse é um fato que todos os filhos do nosso Pai Celestial deveriam conhecer, pois as Escrituras fornecem muitas provas dele. Às vezes definimos a comunicação da vontade de Deus como revelação. Outra vez, damos o nome de inspiração. O termo revelação é mais abrangente. É verdade que a inspiração pode ser considerada como revelação, mas as revelações também podem ser visões, sonhos, comunicações orais e outras manifestações espirituais. O Elder Talmage explicou: a palavra revelação significa dar a conhecer a verdade divina por meio de comunicação dos céus. A interpretação que às vezes é dada à palavra inspiração e que tem a palavra revelação são quase idênticas, apesar de que aquela, por sua origem e uso primitivo, ter um significado particular. Inspirar significa literalmente animar com o espírito. Um homem está inspirado quando se acha sob influência de uma força à parte de sua. Pode-se dizer que a inspiração divina é uma operação menor da influência espiritual no homem do que a revelação. A diferença, portanto, é mais de grau do que uma espécie. O Senhor revela sua vontade à humanidade de maneira bem organizada. Todos temos o direito de rogar ao Senhor e receber inspiração por meio de seu Espírito, nos limites de nossa própria responsabilidade. Os pais podem receber revelação para a família, o bispo para a sua congregação, e assim por diante até a primeira presidência, que recebe para toda a igreja. Contudo, não podemos receber revelações quanto à responsabilidade de outra pessoa. O profeta Joseph Smith falou: é contrário ao sistema de Deus que um membro da igreja ou qualquer outra pessoa receba instruções para alguém cuja autoridade seja maior do que a sua. As revelações da disposição e vontade de Deus a respeito da igreja devem vir por intermédio da primeira presidência. Essa é a ordem dos céus, assim como o poder e privilégio desse sacerdócio. Qualquer dos oficiais dessa igreja que tenha o privilégio de receber revelações no que concerne ao seu chamado e também o seu dever na igreja. Quanto maior for a harmonia entre nossa vida e as orientações do Senhor de como conduzi-la, maior será a harmonia com o Espírito dele. A pessoa que pede orientação ao Senhor tem que ser digna de recebê-la. Sua vida deve estar em harmonia e em conformidade com os padrões que o Senhor estabeleceu para seus filhos. A pessoa deve levar a vida de modo a ser aprovada pelo Senhor e pelo seu povo. Sua família deve estar em harmonia com os ensinamentos das Escrituras, profetas e com a ordem da igreja. Se alguém disser que recebeu revelação e falando para ser honesto para melhorar a sua situação, ou que recebeu instrução para a igreja numa direção em que o profeta deve conduzir, então nós podemos saber que isso não veio de Deus, que não precedeu de Deus de modo algum. O fato de que milhões de pessoas em todo o mundo têm o mesmo testemunho de Deus, do Salvador e do chamado profético do profeta Joseph Smith é fonte de grande energia e vigor. Nunca fomos incentivados a ter obediência cega. O que nos caracteriza como membros da igreja é a obediência inteligente. Conta-se que Brigham Young disse que seu maior temor era que os membros da igreja aceitassem o que ele dissesse como sendo disposição e a vontade do Senhor, sem primeiro orar e receber um testemunho disso por si mesmos. Ao fundar o seu reino na terra, o Senhor estabeleceu os princípios e leis fundamentais para o governo de seus filhos aqui.
A obediência a essas leis e princípios proporciona as bênçãos que Ele nos prometeu. As violações fazem com que incorram seus juízos. Quando recapitulamos a história do homem, vemos exemplos em que a obediência proporciona bênção e a desobediência causa sofrimento e destruição. O caminho que devemos trilhar é-nos revelado por intermédio de seus profetas, que nos orientam a obedecer às instruções que vêm do Senhor. Um exemplo são as instruções que o Senhor deu aos filhos de Israel quando eles estavam no deserto. O Senhor disse a Moisés que construísse um tabernáculo para que eles tivessem um local central para adoração e que ele fosse o centro de todas as suas atividades. O tabernáculo era portátil para que pudesse ser carregado com facilidade. Então o Senhor disse: mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se achegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um com seu esquadrão, cada um junto com sua bandeira. Mas os levitas armarão suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim, o tabernáculo passou a ser o centro do arraial durante a viagem à Terra Prometida. Ali era possível realizar cerimônias sagradas. No dia em que o tabernáculo ficou pronto, foi encoberto por uma nuvem. Ela dissipava-se quando chegava a hora de seguir em viagem. Enquanto ela cobrisse o tabernáculo, eles não deveriam prosseguir. O Senhor instruiu-os no caminho para o sopé do Monte Sinai, onde eles acamparam. Ali foi dito que Moisés que subisse a montanha e que se comunicasse com o Senhor. Nesse lugar, ele recebeu as instruções de como deveria governar os filhos de Israel no deserto. Moisés recebeu também as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo próprio dedo de Deus. Moisés ficou bastante tempo longe do povo. Mas, vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e disse para ele: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este homem Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão cedeu à vontade do povo e disse-lhes que se reunissem todo o seu ouro, prata e coisas preciosas, e fundiu-as para fazer um bezerro de ouro, um ídolo que poderiam adorar, e levar consigo na viagem. Nesse meio tempo, Moisés recebia as 2 tábuas do testemunho, como os mandamentos de Deus a seu povo. Moisés desceu a montanha, levando as 2 tábuas. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo aquele bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor. Arremessou as tábuas de suas mãos, quebrou-as ao pé do monte. Por causa da desobediência dos filhos de Israel, tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Então, no local central, o tabernáculo foi-lhes tirado. Não contavam mais com a orientação e proteção que eles tinham. A partir dali, somente os fiéis era permitida a entrada no tabernáculo. Uma coisa que o Senhor não toleraria era que adorassem outros deuses. Por causa de muitos anos de servidão no Egito, isso seria difícil para os filhos de Israel. Depois de um período que implorou o perdão do Senhor, Moisés foi instruído a lavrar 2 pedras de pedra, como as primeiras, e subir novamente ao monte.
Moisés passou 40 dias e 40 noites no alto do Monte Sinai, sem pão nem água. E o Senhor deu-lhe as seguintes instruções: escreve estas pedras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Assim, a humanidade recebeu os 10 mandamentos para utilizar por toda a vida. Por causa da obediência, os filhos de Israel finalmente receberam a lei do Senhor. A desobediência só atrasou o progresso dos filhos de Israel no caminho para aquela terra prometida. Eles tinham que ser dignos de receber a lei do Senhor. Reparem que o Senhor transmitiu sua palavra a Moisés, que era o profeta. O Senhor sabe que ao abençoará seus filhos, e com isso em vista, transmite as leis ao povo por intermédio de seu profeta. A obediência a essas leis leva-nos de volta à presença de Deus. Não somos nós que determinamos as leis. Deus as faz e as dá aos homens, para todos obedecerem. O Salvador cumpriu a lei de Moisés. Os ensinamentos divinos semelhantes foram revelados mais tarde em nossa época, por intermédio do profeta Joseph Smith, na seção 59 de Doutrina e Convênios. O Senhor declarou: portanto, dou-lhes o mandamento que fala: amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu poder, toda a tua mente e força. E em nome de Jesus Cristo, servi-lo-ás. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não furtarás, nem cometerás adultério, nem matarás, nem farás coisa alguma semelhante como essas. Agradecerá ao Senhor teu Deus em todas as coisas. Oferecerás um sacrifício ao Senhor teu Deus em retidão, sim, um coração quebrantado e um espírito contrito. E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, este é um dia designado para descansar de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Contudo, teus votos sejam oferecidos em retidão todos os dias e em todos os momentos. Lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. E nesse dia não farás qualquer outra coisa. Seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que o teu jejum seja perfeito, ou, em outras palavras, para que a tua alegria seja completa. Observem que a direção da comunicação é do Senhor para nós. Tantas vezes na história, tentamos justificar, tentamos reverter o fluxo de comunicação e também mudar as leis de Deus. Não há nenhum registro de que isso tenha funcionado. O que vemos, porém, é que sempre os filhos de Deus agem de modo contrário à sua lei. A coerência e a ordem divina são interrompidas pela desobediência e pela destruição. O sistema do Senhor realmente funciona. A obediência às suas leis e mandamentos sempre proporcionará as bênçãos que ele prometeu. O Senhor mandou que Nefe conseguisse as placas de latão e que as levasse na viagem pelo deserto com a sua família. Labão resistiu a todas as tentativas que eles fizeram de obter as placas. Então o Senhor entregou-as às mãos de Nefe. Quanto à questão de matar Labão, Nefe aprendeu o seguinte: é melhor que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Essa revelação ajudou Nefe a lembrar-se de uma promessa que o Senhor fizera anteriormente quando eles estavam no deserto. Se a tua semente guardar os meus mandamentos, prosperará na terra da promissão. E então Nefe pensou: sim, e pensei também que eles não poderiam guardar os mandamentos do Senhor, segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei.
Sabia também que a lei estava gravada naquelas placas de latão. As Escrituras declaram várias vezes que o Senhor dá mandamento aos filhos dos homens por intermédio dos seus profetas vivos. Nenhum comitê, assembleia, nem qualquer outra autoridade tem o direito de ditar a ele doutrinas que sejam contrárias às suas leis. As bênçãos eternas de Deus dependem da nossa obediência, a submissão à palavra do Senhor, que é nos revelada por intermédio dos seus santos profetas. Queira Deus que sempre tenhamos a determinação e a coragem de sermos obedientes a Ele, que é o nosso Pai eterno e é seu Filho escolhido, nosso Senhor e Salvador, para que desfrutemos das bênçãos que Ele tem para todos nós, aqui e na eternidade futura. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Salvador. Amém.